Um bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Gostaria de iniciar com um agradecimento público aqui ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, nas pessoas do Dr. João Paulo Lourenço, que é diretor-geral da Escola de Contas, aqui à minha direita, do Dr. Mauro Tomás, que é à minha esquerda, que é diretor de Recursos Humanos do MP, que foram pessoas essenciais para que esse evento estivesse sendo realizado aqui hoje. Conseguimos alcançar um número significativo de pessoas, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto dos municípios. Temos 47 municípios participantes aqui, de forma que isso não aconteceria sem a ajuda do MP e do TCE. Agradeço também a participação dos nossos palestrantes, a quem eu agradeço na pessoa do Dr. Alex Mendonça, que é auditor da Receita Federal, que gentilmente aceitou o nosso convite para passar todo o conteúdo que nos será apresentado aqui hoje sobre o E-Social. O E-Social ele é um grande desafio para todos nós, gestores públicos, porque ele vai demandar a comunicação em tempo real dos dados de pessoal e financeiros com a Receita Federal. Isso exigirá de nós uma higienização do nosso banco de dados, exigirá de nós, talvez, até a informatização de parte dos nossos bancos de dados, a implementação de uma plataforma de comunicação desses dados com a Receita Federal, de forma que eles cheguem na Receita, né, como exigido por eles, e também, talvez, até a mudança na forma com que a gente trabalha, para que o lançamento desses dados no banco de dados seja satisfatória, de modo a atender às exigências da Receita Federal. O prazo nosso é curto, a gente tem pouco menos de um ano para fazer isso, né? Em janeiro de 2019 a ideia é que isso esteja implementado. O desafio é grande, mas eu penso que a gente não pode enxergar o E-Social como um peso para nós, gestores, e sim como uma forma de otimização da gestão pública. Porque uma vez que a gente tenha um banco de dados higienizado, um banco de dados organizado, isso otimiza a gestão e isso traz eficiência à gestão pública. Então, eu acho que é assim que o E-Social tem que ser encarado, como uma forma de nós aprimorarmos a gestão pública. Não vou tomar mais o tempo de vocês, tem muita coisa a ser dita aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser um dia muito proveitoso, agradeço novamente a presença de todos vocês aqui nessa manhã, e vou pedir licença, doutor Alex, em meu nome, no doutor João Paulo e no doutor Mauro Tomás, para que a gente assista a palestra aqui do auditório, de forma que os palestrantes fiquem mais à vontade aqui. Tá? Obrigado, gente, boa palestra a todos nós. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui para nós tratarmos de um assunto tão importante. Eu agradeço muito, mais uma vez, o convite que nos foi dado, não é, esse congraçamento dessas três entidades, do Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça aqui também do Rio de Janeiro. E é uma oportunidade muito relevante para que todas as instituições que participam e construíram o E-Social, e aqui nós teremos representantes da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal,
Infelizmente, não estamos com a representante do INSS para participar, mas sempre aqui na área do Rio de Janeiro e Espírito Santo somos os 4 presentes em todas as apresentações. E, nesse momento, é uma grande oportunidade de estarmos todos aqui, pelo menos todos os órgãos públicos, uma boa parte representantes dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, para tratarmos desse extremo e grande e relevante projeto, que é um projeto de Estado e que tem uma relevância muito grande para a nossa sociedade de uma forma geral. Eu não vou me alongar, vou passar direto a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o doutor João Desterro, do Ministério do Trabalho, auditor fiscal do Trabalho, que vai fazer a apresentação inicial do E-Social e Nivelamento. Nós vamos partir da premissa que eu sei que alguns já devem conhecer alguma coisa de E-Social, outros não. Então, nós vamos partir da premissa que todos estão ouvindo o E-Social pela primeira vez. Todos concordam? Sim? Só para nós fazermos um estudo antropológico. Quantos aqui já ouviram falar de E-Social empresa, não E-Social doméstico? Alguém aqui nunca ouviu falar no E-Social? Então, isso já é já é ótimo. Então, muito obrigado a todos, que todos tenhamos um excelente dia e que possa ser um dia extremamente proveitoso, porque certamente há muito trabalho para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muita gente aqui nesse dia ensolarado, né? Então, a gente já tem uma ideia da complexidade que é o E-Social através da mídia, e muitos aqui, apesar de ainda não terem ouvido falar do E-Social, com certeza, pelo menos já ouviu falar do E-Social doméstico, correto? Então, nós vamos falar aqui do E-Social empresa, dando uma visão geral do E-Social e a situação em que ele se encontra hoje. De início, é interessante a gente fazer uma ressalva que o E-Social empresas é totalmente diferente do E-Social doméstico, tá? Eu sei que muita gente teve uma série de problemas com o E-Social doméstico, até porque ele começou de uma forma atabalhoada, premido pelo tempo que havia para poder ser construído e construído do zero, coisa que não acontece, por exemplo, com o E-Social Empresas. O projeto E-Social Empresas, ele vem desde 2010, tá? Começou com uma ideia simples, que era a construção de uma folha de pagamento digital. Folha de pagamento digital essa que a gente até hoje não tem, e ele foi evoluindo ao longo do tempo e se transformou no que hoje é o projeto do E-Social Empresas. Num primeiro momento, a gente não tinha os órgãos públicos como partícipe do E-Social. E, de algum tempo para cá, coisa de um ano para cá, os órgãos públicos também entraram. Deixa eu voltar um pouquinho a fita. Eu sou João José do Desterro, sou auditor fiscal do Trabalho, lotado aqui na Superintendência do Rio de Janeiro, e sou um dos multiplicadores do E-Social. O E-Social, se vocês não sabem, é um consórcio, ele é constituído de um consórcio de Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, que representa o Conselho Curador do Fundo de Garantia, e o INSS e a Previdência. Hoje aqui nós vamos nos apresentar a 3 órgãos, que é o Ministério do Trabalho, a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que o representante do INSS não pôde comparecer, como é de praxe em todas as nossas apresentações, que são feitas com a participação de todos os entes partícipes do E-Social. Então, para que todos saibam,
nós, enquanto órgãos públicos, nós estamos um pouquinho atrasados com relação, por exemplo, à maioria das empresas, que já começaram, tem empresa que já há mais de um ano já está trabalhando no projeto, e já tem todo um caminho percorrido na construção, por exemplo, da qualificação cadastral, que é a primeira coisa, o primeiro evento, digamos assim, dentro do e-social, que sem ele o e-social simplesmente não existiria ou não irá existir. Tá? Então, os órgãos públicos entraram por último e nós estamos premidos pelo tempo. É muito comum nas apresentações que a gente faz perguntarem: o e-social vai começar mesmo agora? O e-social já começou, né? Agora, em janeiro de 2018, já começou para as empresas de grande porte, de faturamento acima de 78 milhões, e, a partir de julho, para as empresas menores. E os órgãos públicos entram em janeiro. Eu não vou entrar em detalhe com relação ao cronograma, porque o colega Alex, da Receita Federal, ele vai apresentar o cronograma do e-social para a gente. Então, vamos ver aqui como é que o e-social começa. O e-social, na verdade, ele começou em efetivamente, oficialmente, em 2014, apesar de ele vir desde 2010 no processo de construção, e em 2014, com o decreto 8373, ele nasceu formalmente. E o que é o e-social? O e-social nada mais é do que um instrumento de unificação da prestação das informações e escrituração das obrigações trabalhistas, tributárias, fundo de garantia, e ele visa a padronização da transmissão e validação dessas informações dentro de um ambiente digital que é o e-social. Para que o e-social comece efetivamente, como eu falei, a gente tem que ter a qualificação cadastral. O que é essa qualificação cadastral? Eu vou só dar uma ideia, porque o nosso colega Renato da Caixa vai falar especificamente sobre a qualificação cadastral. Mas a qualificação cadastral é uma ferramenta simples, onde as empresas, os empregadores, de um modo geral, e órgãos públicos, eles vão ter o conhecimento prévio do resultado das validações cadastrais de todos os seus vínculos e todos os trabalhadores que passarem pela empresa ou órgão. Então, como é que acontece isso? A gente vai ver, o Renato vai mostrar aqui como é que vocês vão, quem vai lidar diretamente com o e-social, como é que vai fazer essa qualificação cadastral, que pode ser feita de várias maneiras, tá? O e-social, ele obedece a um sequenciamento de informações. Então, da mesma maneira que o e-social doméstico, ele tem uma sequência que vai sendo seguida, essa sequência, até chegar ao final, que é a construção da folha de pagamento. Então, ele começa com as informações dos empregadores e dos entes públicos, com as informações básicas deles, como, por exemplo, nome, razão social, o nome fantasia, CNPJ, endereço, quantidade de estabelecimentos e etc. Em seguida, vem os eventos de tabela, que são aqueles eventos. Aliás, falar em evento, tudo que a gente falar aqui do e-social vai entrar a palavra evento. Para o e-social, qualquer coisa que for feita no ambiente do e-social é classificado como um evento. Então, os eventos de tabela, que são aquelas tabelas de dados, a tabela do CNPJ, dos estabelecimentos. Depois, em seguida, a gente tem as informações, as tabelas dos vínculos empregatícios, que aí vem os dados dos trabalhadores. A gente tem, em seguida, que seriam esses eventos periódicos. São aqueles eventos que têm uma data para acontecer. E ele é representado, basicamente, pela própria folha de pagamento, que todo mês
a empresa ou o órgão público tem que fazer a folha de pagamento dos seus vínculos. O E-Social ele se arquiteta da seguinte maneira: você tem, inicialmente, o registro das informações trabalhistas, que basicamente estão na folha de pagamento, que através de um canal digital, cujas informações são passadas através de um arquivo chamado XML. E o que é esse arquivo XML? XML é o mesmo tipo de arquivo que hoje é usado na nota fiscal eletrônica. Então, por que foi escolhido o XML? Porque é um tipo de arquivo leve, que comporta uma quantidade grande de eventos e sendo transmitidos de uma maneira mais rápida e já está amplamente testado através da nota fiscal eletrônica. Então, por isso foi escolhido os arquivos XML. E esses arquivos, que vão se constituir na folha de pagamento da empresa ou do órgão público, eles são enviados através do canal do E-Social para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para a Caixa Econômica e para a Receita Federal. E alguém pode estar perguntando, mas se vão todas as informações para o mesmo lugar, vai virar uma bagunça, né? Não. O que vai acontecer? Todas essas informações vão ser enviadas para dentro do E-Social e cada um desses órgãos, no limite de sua competência legal, vai lá e pega a informação que lhe pertence. Por exemplo, as informações trabalhistas. O Ministério do Trabalho vai lá e pega as informações trabalhistas para serem tratadas. As informações tributárias, a Receita Federal vai lá e pega as informações do Fundo de Garantia, a Caixa Econômica recebe, como recebe hoje, através dos arquivos CFIP, né? O E-Social, ele funciona com alguns instrumentos. Então, a gente tem, por exemplo, um manual de orientação super detalhado, que é quem vai nortear todas aquelas informações e que vai dar um feedback para os empregadores dessas informações, como que elas podem ser consultadas, como que elas podem ser inseridas, mais ou menos da seguinte forma: se você compra uma televisão de 100 polegadas, novinha em folha, leva para casa, chega em casa, qual a primeira coisa que você faz? Antes de ligar? Lê o manual. Todo mundo faz isso, né, gente? Então, 2% de nós acaba fazendo isso, né? Mas a gente devia, né? Porque muitas vezes você chega lá, liga aquela televisão linda e maravilhosa e na hora de funcionar ela não funciona, alguma coisa deixou de ser feita, né? Não por causa dela, mas a gente é que deu causa. Então, o manual é a primeira coisa que a gente vai ler com relação ao E-Social. Por quê? Porque lá estão todas as informações relacionadas ao E-Social. Tudo, inclusive a maneira como ele funciona, como é que os dados são inseridos, como é que eles podem ser consultados, tudo está lá no manual de forma detalhada. Além disso, a gente tem os layouts. Os layouts são aqueles campos onde são inseridas as informações. E no o layout é que vai dizer qual o tamanho do campo, qual a forma de apresentação, que tipo de caracteres que vai constar. Então, o layout também dá uma ideia de como essas informações vão estar lá no E-Social. Além disso, a gente tem as regras de validação. A gente vai ver aqui na frente que o E-Social funciona com regras de validação. E as tabelas, claro, que eu já falei. Alguém pode estar perguntando, o E-Social vai causar uma mudança total para os empregadores na forma de apresentar as informações para o Estado, né? Então, alguém pode estar perguntando, se vai ter uma mudança tão grande assim, quais são as vantagens que essa ferramenta vai trazer que justifique essa mudança?
Então, vamos ver. Primeiro, o E-Social tem como objetivo o registro da informação no momento em que ela acontece. Para vocês terem uma ideia, como é que funciona hoje? Nós temos uma multiplicidade muito grande de cadastros com essas informações que vão transitar pelo E-Social. O problema é que são cadastros que não se conversam uns com os outros. Eles, na verdade, contêm informações que são colocadas, às vezes, mais de um ano depois que a informação aconteceu. É o caso, por exemplo, do cadastro da RAIS, onde a empresa tem um ano para apresentar. Normalmente não é um ano e 3 meses, porque é no mês de março de cada ano que é a data limite para a apresentação da RAIS. Então, essas informações vão ser inseridas nesse cadastro mais de um ano depois de que elas aconteceram. E a gente sabe que quando a gente tem uma informação, passado muito tempo, e a gente vai lidar com essa informação, a probabilidade de erros é muito grande, não é isso? É o que acontece hoje, por exemplo, com o cadastro da RAIS. Uma série de erros, e aí a gente vai ver o porquê da qualificação cadastral, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui à frente. Então, essas informações elas vão estar lá, mas como elas foram inseridas muito tempo depois, elas não têm consistência. E muitas vezes, quando a gente vai consultar essas informações, elas não batem com a realidade. Também a captura de informações consistidas, que é a qualificação cadastral. Para o E-Social, as informações só vão ingressar no banco de dados do E-Social a partir do momento em que elas estiverem consistidas, ou seja, elas são testadas e, se a informação estiver batendo, ela é ingressada no E-Social. Se não, ela retorna para o empregador para ele corrigir a irregularidade ou possível erro que exista no registro. Além disso, a disponibilização imediata das informações aos entes responsáveis. O que acontece hoje? Quando o empregador, por alguma razão, precisa de uma informação que ele já enviou para o Estado, ele tem que entrar com um requerimento pedindo essa informação e, normalmente, aguarda um bom tempo para que ele tenha um retorno disso. Por quê? Porque, muitas vezes, essas informações não estão disponíveis. É o caso, por exemplo, que eu falei da RAIS. Então, muitas vezes, essas informações não estão disponíveis, o evento já aconteceu, mas elas não existem. E aí, o empregador não tem como acessar essas informações. Com o E-Social, esse acesso seria praticamente imediato. Através de um requerimento, o sistema retornaria para o empregador a informação que ele estiver precisando no momento. Além disso, a integração dos processos. Então, como a gente tem hoje vários cadastros, a gente não tem uma integração dos processos dentro da empresa. O que a gente tem hoje na empresa são departamentos, divisões e seções trabalhando cada um de per si, cada um fazendo o seu, mas muitas vezes não tendo a ideia do que o outro do lado está fazendo, tendo em vista que cada um cuida de uma informação daquelas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como a gente tem um limite de tempo nesse evento, né, os eventos estão cronometrados, então, eu estou vendo que ninguém ainda se manifestou em termos de dúvida, a gente prefere deixar as dúvidas para o final. Inclusive, no final do dia, vai ter um bom tempo para se discutir com relação a qualquer dúvida que tenha. Porém, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que a gente está falando aqui, por favor, se manifeste, porque às vezes é uma dúvida importante que, se passar, depois não terá mais sentido perguntar, não é isso? Então, vamos continuar. Então, o que acontece? Nós não temos hoje, a nível da empresa, uma integração dos processos. E uma das coisas que o E-Social prega é exatamente essa unificação de processos e o E-Social enxergando a empresa como uma coisa só, e não como uma colcha de retalhos, como é feito hoje. Além disso, o aumento da transparência das informações. Claro,
a informação vai ser colocada exatamente no momento em que ela ocorrer, através de um canal digital único, ou seja, você não vai ter, como tem hoje, uma multiplicidade de canais tratando uma mesma informação ou informações diversas, de modo que a informação vai estar totalmente transparente, tanto a nível de empregador, de trabalhador e a nível do Estado também. E quais os resultados que a gente espera com a implantação do e-social? Primeiro, direitos garantidos. É importante isso pelo seguinte: quantos de nós já ouviu falar de uma determinada pessoa que, depois de trabalhar, por exemplo, 30, 35 anos, ter 30, 35 anos de trabalho, vai numa agência da Previdência para verificar ou para pedir a sua aposentadoria, porque está no tempo, e, chegando lá, tem o dissabor de descobrir que 5 anos, por exemplo, da vida laboral dele não está registrado nos cadastros do Estado. Convenhamos que é uma coisa super desagradável. A pessoa trabalhou uma vida inteira e, na hora dela pleitear um direito que é dela, ela simplesmente não consegue pleitear esse direito porque uma determinada empresa, um determinado empregador, não enviou as informações dela para o INSS, para a Previdência. Com o e-social, isso jamais aconteceria, tá? Por quê? As informações elas são enviadas no momento em que elas acontecerem. Então, não há a menor possibilidade de acontecer esse tipo de coisa. Ao contrário, o que se pretende com o e-social é que, ao invés do trabalhador ir a uma agência da Previdência pleitear o direito dele, que a própria Previdência o comunique alguns dias antes de finalizado o término do tempo que ele teria para se aposentar e dizer, olha, daqui a 30 dias você completa X anos de trabalho, você quer se aposentar, é só você se manifestar, e nem precisa ele sequer ir na agência da Previdência, tendo em vista que as informações vão estar todas lá. A outra coisa, processos simplificados. Hoje a gente tem, no âmbito das empresas, de um modo geral, e no órgão público não é diferente, uma situação caótica. Por quê? São pessoas, as pessoas que lidam com recursos humanos, contabilidade, no dia a dia, onde ela tem uma quantidade enorme de informações para prestar para o Estado, muitas vezes informações repetidas e de uma forma não organizada. Então, o que acontece muitas vezes? Dá um exemplo. Quando o empregador envia dados, por exemplo, através do arquivo CFIP, hoje, se ele errar uma vírgula nesse arquivo, vamos supor que seja um arquivo gigantesco de, sei lá, 5.000 trabalhadores, ele tem que refazer todo o arquivo, ele não consegue alterar uma informação. A ideia do e-social é que você possa alterar ou excluir, ou retificar qualquer informação, só aquela informação. Você não precisa mais fazer aquele retrabalho todo que hoje é feito para corrigir uma informação. A gente vai ver aqui mais na frente isso. Então, as informações vão estar consistidas pela qualificação cadastral e também pelo fato de terem sido enviadas tempestivamente, ou seja, no prazo correto, na data em que aconteceram, inclusive. O que a implantação do e-social vai acarretar, então, depois disso que eu falei? Então, a gente tem a implantação nas empresas, através, primeiramente, da qualificação cadastral, que isso vai gerar, na verdade, uma revisão de todos os processos da empresa. E aí vem algumas daquelas situações em que a gente está falando aqui dos resultados positivos, né, do e-social, mas a gente tem alguns espinhos pelo caminho. Por quê? Quando você fala em revisão de processos, é muito fácil para a empresa fazer revisão de processos, papéis, ferramentas, tipo programas, né? Mas e a cabeça das pessoas? A gente tem uma cultura de anos e anos de prestação de informações
de uma mesma forma. Mesmo que não seja a forma que a gente queira, nem empregador e nem o Estado, mas a gente tem uma cultura, né, com relação a isso. Há anos e anos que a gente presta essas informações de uma mesma maneira. E a gente sabe que, normalmente, nós, seres humanos, toda vez que estamos diante de uma informação nova, a tendência é que a gente reaja, né? Então, presume-se que, no âmbito da empresa, isso também vai acontecer. Imagina o cidadão que está há 20 anos na empresa, fazendo aquela mesma coisa todos os dias, e alguém chega e diz assim, olha, agora você vai fazer diferente. Então, esse é um dos espinhos que a gente vai encontrar, porque vai mexer na cabeça das pessoas. A gente consegue mexer, alterar, mexer com os processos, mas mexer na cabeça das pessoas ainda não conseguimos, né? Depende da pessoa. Então, esse será um probleminha. Então, como é que a gente imagina que vai acontecer isso no âmbito das empresas e dos órgãos públicos também? Através da criação de grupos de implantação. E o que seriam esses grupos de implantação? A gente vai ver que mais para frente que o E-Social vai causar algumas mudanças, e esses grupos vão ser mais do que necessários, porque, a partir da entrada em vigor do E-Social, a ideia é que a gente veja a empresa como um todo, né? Como é que a gente vai ver a empresa como um todo se ela está dividida em quadrados, né? Então, a gente tem seções, divisões, departamentos, cada um fazendo o seu papel. Como é que a gente vai juntar tudo isso? Então, esses grupos de implantação teriam ou terão como função fazer essa coordenação das unidades da empresa visando, né, a prestação das informações para o Estado. Sem esses grupos, sem a criação desses grupos de implantação, presume-se que seja uma tarefa árdua para o empregador, né? Ele vai ter que trabalhar com esses grupos de implantação até para que a tarefa de mudança de processos se torne uma coisa mais simples no dia a dia. Como é que vai funcionar o E-Social? A gente aqui no Rio, no estado do Rio, a gente tem uma tarefa gigantesca em se tratando de órgãos públicos. A gente tem, por exemplo, no estado, 14 entes do regime próprio, do regime geral, e 78 órgãos do regime próprio, no total de 92. Isso envolve um quantitativo de servidores de 646 mil servidores. E isso é informação de 2014. Hoje, essa informação já deve estar um pouco desatualizada, mas é informação de novembro de 2014. Imagina a tarefa de fazer com que 646.304 servidores sejam ingressados nesse novo sistema e com tantas mudanças pelo caminho. Então, a tarefa que a gente tem enquanto órgão público, eu estou falando de Estado do Rio, mas é no Brasil, né? É uma tarefa gigantesca, porque é uma massa muito grande de informações que vão ter que ser ingressadas no E-Social de uma hora para outra. Aliás, de uma hora para outra não, porque já decorreu algum tempo, né? Mas eu acredito que, enquanto órgão público, e a gente, enquanto servidor público, a gente sabe que os órgãos públicos eles têm um tempo diferenciado de uma empresa privada, por exemplo, as coisas caminham mais devagar, e é claro que isso aí vai ser um empecilho, apesar de que os órgãos públicos só vão entrar no E-Social a partir de janeiro de 2019. Mas parece que é muito tempo que a gente tem, mas, na verdade, um ano passa muito rápido, né? Principalmente num ano onde a gente tem Carnaval, tem Copa do Mundo, tem uma série de feriados por aí, né, no meio de semana, então a gente sabe que o tempo é muito pouco, tendo em vista que, por exemplo, no caso da empresa privada, a maioria das empresas já estão trabalhando nisso há muito tempo. Os órgãos públicos são poucos os que já estão trabalhando
nesse projeto já há algum tempo. A maioria ainda está meio que em cima do muro, né? Então, a tarefa é gigantesca, é muito grande. Aqui está um esboço do que seria o e-social ao final, ou seja, a gente tem como premissa básica de que tudo que for feito no e-social, em termos daqueles eventos que eu falei, é no sentido de, ao final, você ter uma folha de pagamento que retrate a situação da empresa ou do órgão público num determinado momento. Então, a gente tem uma folha de pagamento lá onde consta a base de cálculos de benefícios previdenciários, do FGTS, etc. E nessa folha de pagamento, a gente não tem só, por exemplo, trabalhadores ou empregados na iniciativa privada, a gente tem trabalhadores na iniciativa privada, a gente tem servidores do serviço público, a gente tem trabalhadores sem vínculo, a gente tem autônomos, ou seja, está prestando serviço, está dentro do e-social. E a ideia